Parabéns! No Ano Europeu da Juventude, o Novo Canal vai estrear um novo programa dedicado a jovens que fazem a diferença, tal como vocês. Ricardo, tu serás o apresentador do programa. Diogo e Ana Sofia, vocês terão a oportunidade de contar a vossa história no primeiro programa. Aceitam o desafio? Eu vi logo que iam aceitar. Por isso, boa sorte! Bem-vindos ao Impressões Digitais. O meu nome é Ricardo Leal, tenho 21 anos, sou licenciado em Ciências da Comunicação. Para quem me conhece sabe que as viagens são a minha grande paixão e é nesta viagem que vamos começar hoje e vamos embarcar com todas as malas porque vai ser longa e bonita. Eu já tenho aqui ao meu lado o meu primeiro convidado, é uma inspiração para mim. Nasceu no dia 22 de fevereiro de 2002, é natural de Sobrosa, é signo Peixe. Diogo Miguel Pereira Leal, cujo seu nome significa aquele que vem do calcanhar ou aquele que ensina. Achas que é isto que quer dizer o teu nome e que se reflete na vida real? Acaba por ser, em parte, dentro daquilo que eu faço, acaba por se adequar. Olha, o que é que te apetecia estar a fazer neste momento? Neste momento estou numa fase de vida em que aquilo que mais me apetece fazer, muito sinceramente, é trabalhar. Trabalhar, evoluir, consumir conteúdo que aprecio, que gosto. Neste momento é a minha maior vontade, não posso dizer que prefiro estar a fazer outra coisa, porque realmente é mesmo cuidar de mim, entre aspas, e daquilo que vai ser o meu futuro. Porque assim, quem te acompanha, a minha pergunta é, tu fazes parte da Associação Desportiva de Lousada, tu fazes parte da Youth Events, tu estás a tirar uma licenciatura de Marketing no ISMAI, tu és o CEO da Buy Your Change, tu tens uma namorada, tu tens amigos, tu tens família. A minha pergunta é, quando é que tu tens tempo para respirar? Acabo por ter tempo na mesma. Eu costumo dizer, isso acaba por ser uma pergunta que me fazem diariamente, os meus amigos e aqueles que convivem comigo diariamente, que é como é que eu consigo lidar com tudo, sabendo que tenho muito extracurricular, muitas atividades extracurriculares, e como é que consigo gerir todo o meu tempo. Esse acabou por ser um fator que me interessou desde há uns anos para cá, que foi trabalhar a minha produtividade, aquilo que era o tempo, como gerir melhor o meu tempo, e o que é certo é que o consegui fazer. Há sempre tempo para tudo, não posso dizer que acabe por ser aquele chamado bicho de buraco, em que estou sempre a fazer o mesmo. Tenho as minhas rotinas, tenho tempo para mim, tenho tempo para estar com a minha namorada, com os meus amigos, com a minha família. Por isso, em nada me rouba o meu tempo ter todas essas atividades. Acho que consigo gerir tudo da melhor forma. E para mais uma coisa maravilhosa que eu acho, e quero-te pedir se achas que as pessoas da nossa idade fazem o mesmo. Quero que me digas quantos livros tu leste em 2021. Em 2021 li aproximadamente 10 livros, não sei precisar, mas foi mais ou menos 10 livros. Tu achas que isso é possível na juventude hoje em dia? Possível é, isso é possível. Agora, se me perguntares se as pessoas têm a automotivação de ler, é cada vez menos regular. Tem-se falado cada vez mais sobre isso e felizmente o desenvolvimento pessoal e todos esses temas têm sido cada vez mais discutidos nos nossos dias. No entanto, se pessoal da nossa idade e principalmente os mais novos se estão a ganhar o hábito de ler, não, isso não acontece. O que é triste em Portugal, noutros países é mais usual, mas acho que devia ser incitada mais essa vontade, principalmente no ensino, por parte dos professores e tudo mais, o que muitas vezes eles acabam por ficar presos porque podem até motivar a isso, mas não o fazem. Mas hoje em dia não é muito usual a leitura, mas é sem dúvida algo que deve ser mais incitado nos jovens e não só. Muito bem, vamos começar pela tua infância. Eu sei que o teu grande ídolo era o Rui Caetano. Porquê? Sim, isso acabou por ser sempre muito motivado pelo que fazia mais em pequeno, que era acompanhar o Paços de Ferreira, o clube de futebol. Eu consumia muito os jogos de futebol, ia a todo lado, fui a quase todos os estádios de Portugal, principalmente no norte, com o Paços de Ferreira, para apoiar o Paços de Ferreira, e acabava por me identificar com aquele jogador, porque era baixinho, como eu, e acabava por ser um excelente jogador e uma excelente pessoa, também dali de perto da minha zona, que acabava por ter conhecidos, então sempre gostei muito dela, é verdade. Tu falaste há pouco da tua família, dos teus amigos. Que importância é que eles têm na tua vida neste momento? Toda,
toda. Eu acho que a principal mudança em que se geriu toda a minha vida foi por parte das pessoas que eu escolhi para estarem perto de mim. Se eu hoje tivesse escolhido outro tipo de caminhos, provavelmente não tinha o que tenho hoje, que falamos no início da conversa, de ter tantas atividades, de ter o meu próprio projeto e tudo mais, não tinha sido motivado a tal. A minha família tem a maior importância de sempre. O meu pai, a minha mãe e a minha irmã são pessoas que me acompanharam em tudo, me apoiaram em tudo, e isto não é um clichê, não é aquilo que todos dizem, é mesmo verdade. Sempre me motivaram e estão lá sempre para aquilo que eu precisar, e eu sei disso, e agradeço-lhes por isso, cada vez mais. E os meus amigos mesmo, não conhecidos, porque foi uma grande importância na minha vida que eu tive, foi saber diferenciar os amigos e os conhecidos, que existe muito isso. Mas aqueles amigos que eu escolhi para estarem próximos de mim, podia dizer aqui alguns nomes, são vários, mas cada vez mais restringi esse grupo. Para quem não sabe, tu namoras com a Ana Nunes, o que é que tu aprendes com ela? Muito, acabei por aprender muito com ela. Vocês já estão juntos há quanto tempo? Há 3 anos. 3 anos e alguns meses. Acaba por ser pouco, é o que eu costumo dizer sempre. Não é uma brincadeira, entre aspas. Eu com a Ana também acabei por aprender muito e crescer muito. Muitas das vezes temos essa conversa e mesmo com amigos acabam por comentar isso. Por ser tanto tempo e nas idades que foram, com cerca de 17 anos e tudo mais, acabou por ser numa fase de mudança da minha vida e de estruturação de tudo, e de transição, principalmente, de escola para a universidade e tudo mais, e ela acabou por estar comigo nisso e eu com ela, ou seja, é interessante ver o crescimento que tivemos os dois, mas vem daquilo que eu falava também há pouco. Tanto como namorada, acima de tudo, é amiga, assim como os meus amigos, e sei que me apoiam incondicionalmente, assim como eu a ela e a eles, aos meus amigos. Olha, eu fui fazer o meu trabalho de casa, não é? Fui saber da tua vida e houve uma publicação nas tuas redes sociais que me marcou bastante. Tu escreveste o seguinte, passo a citar: sem quereres, deste-me a maior lição de vida até hoje e levo-a para sempre comigo. Tu sabes porque o digo. Que lição foi esta? Se não erro, essa publicação advém da perda que tive este ano, ainda este ano de 2021, da Carlota. Acabou por ser uma história caricata e triste, mas que me fez crescer muito mesmo. Daí ela, sem saber, fez-me crescer imenso, porque muitas das vezes nós acabamos por adiar o inadiável. Adiamos aquilo que podemos fazer hoje, deixamos sempre para depois, e o que é certo é que, por questões pessoais e da vida de ambos, nós sempre estivemos juntos, e quem me conhece sabe, desde o primeiro ano de escola, ou seja, desde os primórdios da nossa vida, e depois pelo rumo que a vida leva, de universidade, de cursos, de extinção de turmas, acabamos por não estar tão presentes, ainda que não houve chatice nem problema nenhum entre os dois, mas as vidas tomaram rumos diferentes. E o que é certo é que andávamos sempre a adiar o encontro, o café, aquilo que muitas vezes falámos com os nossos amigos, depois marcámos um café, e o que é certo é que depois aconteceu o pior. E ela, sem querer, o que é certo é que me deu uma lição muito importante, que é viver. Acabamos por dizer isso muitas vezes sempre que acontece, isso que é o pior da vida, mas acabamos sempre por dizer isso que é o viver o hoje, mas é mesmo muito importante cada vez mais vivermos realmente o hoje, valorizarmos o hoje, estarmos com quem queremos hoje, e aproveitarmos realmente cada segundo, porque a qualquer momento não estamos, infelizmente, não estamos dependentes do rumo que a nossa vida vai levar. Acabamos por a qualquer momento tudo ir-se e nós não fazermos aquilo que queríamos. A pergunta que assola ao país, o mundo, arredores é: a tua varanda deve ser a mais portista do Vale do Tâmega, Sousa e Douro. Explica-nos que relação é que tu tens com o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto foi o meu clube desde criança. É o meu clube desde criança até agora. Eu sinto muito o futebol, a minha vida toda girou em torno do futebol e continua. É uma coisa que me faz bem. E o Porto é o meu clube, a minha família toda é do Futebol Clube do Porto. Então acabamos sempre por ter essa brincadeira na varanda, porque passa lá naquela estrada todos os clubes a caminho de Passos de Ferreira. E acabamos por então
conseguir decorar a varanda sempre que passa lá o Porto para ser diferente e para mostrarmos o nosso apoio. Olha, vamos falar um bocadinho daquilo que é o teu projeto, a Buy Your Change, que desde já quero-te agradecer. O Diogo foi o criador do nosso logótipo deste programa, Impressões Digitais, que deve estar algures no canto inferior direito. E quero-te perguntar como é que nasceu esta ideia? Eu já trabalhava neste ramo. Isto foi um pouco rápido e a continuação de muito trabalho que já tinha feito antes. Falaste no início de fazer parte da Youth Event, que é do Francisco, do meu colega. Que toca piano muito bem. Exatamente. E ele, sempre trabalhei com ele nesse projeto e acabava por estar ligado muito à parte de redes sociais da página. A partir daí acabou por nascer tudo, por nascer esse gosto pela... Eu sempre gostei muito de estar presente nas redes sociais e tudo mais, mas a partir daí nasceu todo esse gosto. Então, por que não criar um projeto meu, criar algo meu, assim que me decidi também que na faculdade o rumo que ia levar era estudar gestão de marketing, estudar marketing, então por que não criar a minha própria empresa, o meu próprio projeto, para fazer dele assim o que eu quiser. Porque a Buy Your Change acaba por ser uma marca pessoal acima de tudo e para já está a correr muito bem. Há muita gente ainda que não sabe o que é o marketing ou que duvida do marketing. Como é que tu explicas às pessoas que se o marketing é um custo ou é um investimento? Acaba por ser difícil de explicar o que é o marketing às pessoas neste momento. Cada vez mais, e ainda bem, tem-se falado mais sobre este tema. Tem sido uma profissão que tem crescido cada vez mais e ainda bem, porque é essencial para todas as empresas. Não há uma empresa bem-sucedida que não tenha marketing inserida na mesma. No entanto, marketing para mim, e como já disse muitas das vezes, tem os seus custos, mas é um investimento. Claro que as pessoas têm de perceber e percebem que sempre que querem evoluir em alguma coisa têm de investir, e isto é em todas as áreas. Falávamos nos livros, é investimento em conhecimento. Tudo na vida é um investimento. No entanto, tem os seus custos, mas que leva a um investimento enorme porque nos vai trazer retornos, sem dúvida, espetaculares, se o trabalho for bem feito, claro. Neste projeto veio outro projeto que eu acompanhei de perto e certo. Que foi, incrivelmente, tu criaste o Buy Your Change Talks com um logótipo maravilhosamente bem feito. Aliás, os teus próprios seguidores elegeram-no como o melhor que tu já criaste. Exatamente. E tu tiveste a conversa nada menos com Paulo Faustino, Eduardo Turgal. Como é que isto foi possível? Foi possível, lá está. É o que eu digo sempre. Muitas vezes... Para quem não sabe, são referências nesta área, sem dúvida. Ao mais alto nível. É o que eu digo sempre. Para fazermos alguma coisa, basta tentar, basta fazê-lo. E o Paulo Faustino, antes mesmo de começar participar... logo assim. Sim, sem dúvida. Foi uma responsabilidade enorme. O Paulo Faustino, antes mesmo de iniciar esse projeto comigo, partilhou num story algo que me marcou, que foi, perguntaram-lhe se lhe pedissem para ele participar num programa, se ele o aceitava. E ele disse qualquer coisa do género como de, por que não? Se alguém está a tentar fazer por si, eu vou ajudá-lo a fazê-lo. E eu tinha-lhe pedido para participar no projeto muito antes disso. O Buy Your Change Talks nasceu numa tarde de trabalho, em que estava a pensar que tinha de iniciar outro projeto este ano, porque a Buy Your Change Talks já tinha sido em setembro de 2019. E nasceu mesmo com esse propósito, de mudar aquilo que é o pensamento de muitas pessoas, percebes? De trazer algo novo, trazer até e se tu acompanhaste sabes, temas que não são tão debatidos, como falávamos no início, dos livros, desenvolvimento pessoal e tudo mais, que têm sido cada vez mais, e ainda bem, mas trazer até às pessoas mais próximas, quanto não seja, para ouvirem e para aprenderem com isso. E falar com as pessoas que eu falei foi fantástico, foi uma oportunidade enorme que me deram eles, e a qual eu agradeço todos os dias por isso. Não é à toa que eu te convidei para seres o meu primeiro convidado. Nós não somos assim os melhores amigos do mundo, mas conhecemos há bastante tempo. Claro. E tu és uma inspiração a todos os níveis, a começar pela tua festa de anos, que foi uma ideia espetacular e que as pessoas reagiram muito bem. Como é que tu fizeste uma festa de anos, cada um no seu quadrado, com direito a pão de ló? Acaba por vir do meu processo criativo,
Que vai daqui à lua e volta. Então, às vezes também tenho as minhas quebras. Mas isto foi numa conversa básica de família, com a minha irmã e com a minha mãe. Costumamos ter muitas conversas ao jantar e estávamos a falar mesmo disso, da pandemia, não permitir estar presente. Isso é coisa que eu valorizo e disse também depois que foi feita a festa, é que valorizo estar com os meus, aqueles que chamo de meus. E falou-se de, então, se existe o online, porque não estar com eles da forma que é possível. Então acabamos por gerir isso tudo. A minha mãe acabou por fazer aquele que é a paixão dos meus amigos também, o pão de ló. Eu, no dia, para estar tão bem ocupado e para não ser só mais um dia em casa, nós podíamos sair de casa nessa altura, já estava tudo muito mais livre, então fui à casa de cada um individualmente com a segurança, com um presente, entre aspas, personalizado, com uma caixa. Um kit verdadeiramente impecável. Um kit de festa a entregar com um foguete, pão de ló e uma mensagem para eles. Que eles na altura até se questionaram que se a festa era minha, porque é que estava eu a fazê-la. Aquilo me senti-me na necessidade de o fazer, basicamente de lhes agradecer também. E eles aderiram muito bem, vestiram-se a rigor. Sem dúvida. Qual gala? Foi verdade, vestiu-se tudo, tínhamos quase que um dress code, que era vestirem-se todos como se fosse para uma gala, como referiste, mas correu muito bem e eles aceitaram de uma forma fantástica e toda a gente gostou e depois falou comigo sobre isso, foi muito bom. Olha, o que é que tu gostavas que daqui a muitos anos os teus filhos dissessem de ti? Que fui um bom pai, um dos meus sonhos é ser pai, eu quero ser pai, quero ensinar aos meus filhos o que o meu pai me ensinou. O meu pai tem uma grande influência em mim, sempre me acompanhou. E quero ser nada mais nada menos do que ele foi para mim, ser eu para os meus filhos. Quero que acima de tudo tenham um orgulho em mim, que lhes passe os melhores ensinamentos possíveis e basicamente é isso. Muito obrigado por estares Obrigado. aqui, foi um gosto. Olha, e nós terminamos aqui a entrevista com o nosso Diogo, mas não saiam daí, porque eu também não vou sair daqui, mas vamos sair daqui para onde? Hello, it's me again. Vou introduzir a minha próxima convidada e nem é preciso sair daqui, porque devido à época festiva, ela está cá de férias. Ela nasceu no dia 8 de agosto de 2002, ou seja, é signo Leão, é de Rebordosa e chama-se Ana Sofia Moreira Ferreira, cujo seu nome, Ana Sofia, significa sabedoria cheia de graça. Ana Sofia, bem-vinda. Foi essa sabedoria que te levou até Birmingham, é isso? Sim. Fala-nos como é que esta ideia nasceu. Então, desde que eu era criança, o meu sonho era ser hospedeira de bordo. Então eu sempre tive aquela ideia de ser fluente em inglês e melhorar o meu inglês. Só que nunca na vida, nunca me passou ir para o estrangeiro. E eu estudava na Profitecla do Porto e tive uma palestra de uma empresa que se chama OK Estudante e eles fizeram essa proposta de estudar para a Inglaterra. Não precisamente a cidade, mas fizeram essa proposta. Eu falei com os meus pais e eles, como sempre, apoiam-me imenso e eles disseram logo, vai. E eu, pronto, ao início eu não queria, assim, eu queria ir porque sabia que era uma oportunidade única, só que ao mesmo tempo não queria ir porque não me via lá. Mas depois fui a uma entrevista sem compromisso com as pessoas da empresa e com o meu pai, e eles puseram tudo na mesa, eu disse o curso que queria, disse tudo e depois pronto, fui tratando o processo e agora estou lá. Muito bem, tu que trocaste Rebordosa, uma pequena cidade, por Birmingham, tu chegaste lá, acredito que rodeada de gente, sentiste-te sozinho ou nem por isso? Não, porque eu fui com uma colega que já andava no 10º ano comigo, desde o 10º até ao 12º, então, por acaso, nós queríamos as mesmas coisas, sem sabermos, escolhemos o mesmo curso e a nossa primeira opção era a UCB e entramos as duas na nossa primeira opção e fomos as duas, fomos para, na altura, uma residência. Este ano já estou numa casa, mas o primeiro ano foi numa residência porque não conhecia lá nada, então mesmo a empresa OK Estudante aconselhou-nos a ir para essa accommodation e estive lá sempre com ela e depois conheci várias pessoas, todos portugueses, porque eu tive que fazer 2 semanas de quarentena quando cheguei e por acaso éramos 5 ou 6 portugueses e tivemos lá 2 semanas e agora também
somos um grupo para aí de 10 portugueses. Olha, tu que foste aos 18 anos para lá, mais coisa, menos coisa, Sim. aos 18 anos acredita-se que tudo é possível, que vai correr tudo bem e depois é que se leva ao choque? Sim. Assim, as primeiras 2 semanas não foram difíceis, porque ainda não me tinha caído a ficha, percebes? Depois, quando eu comecei a ir para a faculdade, a não ter aquela rotina de estar cá, de ter que... Eu nunca cozinhei aqui em Portugal, eu cheguei lá e tinha que fazer comida para mim todos os dias. Então, foi mesmo, tive que me adaptar muito, foi muito difícil. Acho que agora, quando eu voltei para o segundo ano, ainda foi mais difícil, mas sim, foi um choque muito grande. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Agora que eu penso, eu não me via aqui, na faculdade, nem nada. Foi a melhor coisa que eu fiz mesmo. A pergunta que deve assolar o país e o mundo neste momento é: em que é que te tornaste pró na cozinha? Queremos saber. É assim, massa. Massa com atum. Sim, mas por exemplo, já sei fazer bacalhau com natas. É? Evolução? E porque eu vivo com um colega meu, o Bruno, também é português, e ele cozinha muito bem. Se ele vir isto, adoro a comida dele. E então vou vendo e pronto. Agora não tenho cozinhado muito porque eu comecei a trabalhar, então é raro comer em casa, mas faço de tudo. Também se eu não souber, ligo para a minha mãe ou para a minha avó e fico nem que seja uma hora em chamada com elas dizerem: olha, põe isto, agora este X tempo a aquecer, coisas assim. O que é que tu achas que os ingleses têm que os portugueses não têm? Sim, eles são muito frios, mas são muito 8 ou 80. Por exemplo, eu tenho um grande amigo que chama-se Shea, que ele é a pessoa mais incrível do mundo, mas por outro lado tem outras pessoas que são mesmo assim arrogantes e que mesmo aqueles ingleses que são muito frios, parece que não têm, não é sentimentos, mas são frios mesmo. As pessoas até costumam dizer que se tu começas a sorrir muito na rua, ou és turista ou és doido. É isso, não é? É assim, eu sou muito abordada na rua, muito. Às vezes eu estou a andar na rua e vêm rapazes, assim, na maioria rapazes, a pedir-me o Snapchat. Mas isso já aconteceu imensas vezes e é uma coisa, é desconfortável. Às vezes dou errado ou não quero dizer que não, porque não sei dizer que não, então digo sim, eu tenho e dou assim uma coisa, porque eles são muito cara podre, percebes? Por exemplo, eles são capazes de ver uma rapariga bonita na rua e vão lá: olha, olá, eu sou o nananã. Aqui em Portugal, achas que isso não acontece? Não, assim, pelo menos não costuma acontecer comigo. Olha, o que é que foi mais difícil para ti lá? As saudades das pessoas de Portugal, da minha família, do meu namorado e dos meus amigos. O que é que nós não imaginamos que tu fazes lá, que na verdade fazes com muito gosto? Trabalhar, eu adoro trabalhar lá. O que é que tu fazes? Trabalho no Five Guys e assim, eu também trabalho lá com 6 portugueses, por isso facilita-me assim a vida. Uma das minhas managers é portuguesa e quando eu fui fazer como é que se diz? Fazer a entrevista e assim, também foi feita pelas minhas colegas portuguesas, então pronto, facilitou, mas o resto da equipa, por exemplo, eles são incríveis. Às vezes estamos lá e eles dizem assim: olha, tenho ali donuts, vai comer. E eu paro o trabalho só para ir comer donuts. Eles, por exemplo, eles são muçulmanos, a maior parte, então eles não comem carne. E no Five Guys, não sei se vocês sabem, mas não temos frango, é só bife. Então eles estão sempre a mandar vir pizza, tudo. E eles dão a toda a gente. Eu às vezes, eu estou a trabalhar e eles dizem: ah, Nana, anda cá. E eu vou e eles dão-me comida. Donuts, pizza, tudo. Já estou um bocado farta de comer Five Guys todos os dias, mas se não fosse a equipa, eu não é não gostar, mas não me aguentava lá. E ainda agora eu tive uns problemas familiares e eles deixaram-me vir a Portugal para tratar disso e ir de férias, senão eu não conseguia vir. E nota-se mesmo as pessoas incríveis e que gostam de mim e que eu gosto deles por me deixarem vir cá por causa da minha situação e tudo. E é uma coisa que eu pensava que ia ficar sempre muito cansada e que não ia gostar de ir. Há dias, claro, que eu me levanto e fico assim, apetecia-me mesmo ficar na cama. Mas depois pode estar um dia mau, eu vou para lá e só de falar com eles eu fico feliz. E era uma coisa que eu não estava à espera. Eles são incríveis. Muito bem, já podemos dizer que te sentes em casa então. Sim, completamente. E depois é uma coisa que é o Reino Unido, todos nós sabemos que tem uma comunidade portuguesa bastante grande. Sim. Acreditas que isso também é fundamental para que te sintas mesmo bem lá? Sim. Às vezes gostava que tivesse menos, porque eu, em qualquer parte que eu vou, um restaurante... Palavrões não podes dizer. Não.
Assim, às vezes nós estamos lá a falar português, por exemplo, no trabalho, e chega lá um português e fica assim a olhar para nós. Eles são portugueses e nós... Porque nós somos 6 no meu trabalho, como eu já tinha dito, e às vezes estamos só na line, na frente, só portugueses, porque, cara, o shift é assim, o turno é assim, e estamos só lá a falar português, e as pessoas ficam assim a olhar para nós, e depois o que eu reparo mais é, eu estou a atender a um cliente, e atendo em inglês, e eles depois começam assim, por exemplo, oh, Ricardo, o que é que vais querer comer? E eu fico assim, vocês são portugueses? E eles ficam completamente assim, ui, tem aqui português? E eu digo, olha, aquela também é portuguesa. Eles ficam muito admirados por ter tantos portugueses, e mesmo na residência que eu morei no primeiro ano, nós tínhamos para aí 50 portugueses, muitos. Já chegou, isto é um bocado mal de se dizer, mas eu, por exemplo, gozar com alguém, foi olha este aqui, e ele depois passou por mim e disse, olá, então. E eu fiquei com aquela cara, tipo, não acredito, mesmo queria cavar um buraco e enterrar-me lá. São mesmo muito portugueses. Então, pelo menos pelo que conversamos aqui, foi uma aposta ganha, sentes-te confortável, Sim. aconselhas a experiência? Completamente. Assim, há vezes que me apetece desistir, mas depois eu penso, mas vou deitar isto tudo a perder, foi tão bom, e aconselho a toda a gente. Assim, agora, sinceramente, não sei se por causa do Brexit e assim, se ainda dá para ir, mas se conseguirem ter essa experiência e pensarem, vão sem pensar 2 vezes. Obviamente que vai ser muito difícil ao início, e há dias que vão ser horríveis, mas depois no fim eu olho para trás e eu fico assim, tantas coisas que eu já aprendi, a experiência, o que vai ficar no meu currículo, valeu tudo a pena, tudo completamente. Que mulher é que te tornaste? Muito mais confiante e responsável. Eu cheguei ao ponto de os meus pais quererem me dar dinheiro e eu não querer aceitar, porque consigo gerir, pagar a renda, a água, a luz, a internet, comer, jantar fora, sair à noite, tudo só com o meu dinheiro e com a minha responsabilidade de conseguir gerir o dinheiro. Também os meus pais foi uma coisa que eles inseriram em mim desde muito cedo, desde muito cedo que eles me davam dinheiro e ajudavam-me a gerir. Então eu tenho sempre, graças a eles, sempre consegui gerir muito bem o dinheiro e não gastar assim à toa. Então muita responsabilidade que eu ganhei e com muita confiança. Eu se olhasse para trás, eu nunca na vida me conseguiria ficar 8 horas a falar em inglês. E agora acredito que até já penses em inglês. Sim, completamente. Eu às vezes estou a falar, por exemplo, com o meu namorado e ele, olha, então, olha isto, eu respondo-lhe em inglês, tipo assim, aquelas palavras mínimas. E ele fica assim a olhar para mim e mesmo a pensar, por exemplo... E British accent, como é que está isso? É assim, já tenho um pouco. Eu reparo a falar, e quando estou a falar principalmente com os clientes, e já tenho um pouco, mas é muito complicado. Eu às vezes tenho clientes que eles estão a falar para mim e eu não percebo nada. E eu às vezes só digo que sim. E eles, ok, porque eu não percebo nada do que eles dizem. Ou tenho que chamar o meu manager ou alguém que eu não percebo. É muito difícil. Foi também umas coisas que me demorou mais a adaptar, porque eu sabia que o sotaque era diferente, por exemplo, do sotaque americano, mas não sabia que era tão assim. Porque há coisas que tu já estiveste lá, não é? Em Birmingham. E não sei se reparaste, mas é muito difícil. Sim, aquilo é uma cidade industrial a 100%. Sim. Olha, terminamos esta entrevista com uma pergunta que é: daqui a 20 anos, o que é que tu achas que vais contar à tua família desta experiência? Vou dizer para seguirem sempre, por exemplo, se tiver pessoas mais pequenas e assim, para não terem medo, porque era uma coisa que eu tinha medo. Eu o meu inglês não era o melhor, eu fui para lá, já estou, não vou dizer fluente, mas quase fluente, para arriscarem sempre, que foi das melhores experiências da minha vida. Não sei se daqui a 20 anos me vejo lá, assim, agora não me vejo lá daqui a 20 anos, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, arriscar assim, e uma coisa que eu não fazia ideia que ia conseguir, ter esta capacidade de arriscar assim, da pessoa que eu achava que era, tornei-me uma pessoa completamente diferente e foi muito bom. E é assim que terminamos esta entrevista no Impressões Digitais, um novo programa dedicado à juventude. Hoje foi a vez do Diogo e da Ana Sofia partilharem os seus testemunhos de vida. Vamos ter vários programas onde vamos ouvir as mais diversas histórias. Obrigado a ti que nos acompanhaste. Vemo-nos no próximo episódio, onde uma mulher se destaca no desporto, aqui em Paredes.